ficou muito claro para mim que nós somos de uma indústria criativa. A criatividade é o que nos diferencia. Não são os processos, não são as fórmulas repetidas. É justamente você encontrar um espaço de diferenciação, né, que tem um significado importante para as pessoas que vão receber aquela mensagem. Então, eu diria que compreender os signos e os significados está no cerne do nosso trabalho. Boa tarde, Gal. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos bater aquele papo aqui no Entretanto. Prazer. No Entretanto, a gente discute o futuro da publicidade, os desafios atuais da publicidade. Ótimo. E o Entretanto é produzido pelo Grupo de Pesquisa em Semiótica Aplicada à Publicidade e Propaganda. E a gente tem um grande interesse numa questão sua aí, da sua carreira, né? No começo da sua carreira, você foi fazer uma pós-graduação em semiótica na França. E você é uma pessoa que fez carreira na área de negócios das agências. E geralmente a gente pensa que semiótica é essa coisa para o pessoal de arte, de criação. Por que você foi fazer semiótica? Para que serve a semiótica numa carreira como a sua? Olha, eu acho que tem algumas respostas que somadas dão sentido a essa minha escolha aí. Eu fiz a pós-graduação ainda muito no início da minha carreira. E, de fato, naquela época eu já atuava naquilo que chamam de atendimento nas agências. Mas eu tive a oportunidade, como estagiária na agência, percorrer todas as áreas. Estagiei em várias áreas da agência e terminei na área de marcas e negócios, né, que é isso que chamam de atendimento no mercado. Mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre os significados. Isso é uma coisa que me acompanha desde pequena. Uma recordação que eu tenho de infância, eu gostava muito de assistir propaganda na TV, ver outdoor, as mensagens das marcas e tal. E a bala soft era uma bala muito conhecida, né? Muito comum na minha infância. Eu me lembro do dia que eu fui perguntar para minha mãe o que queria dizer soft, eu era muito pequena. E quando ela falou que soft era macio, aquilo deu um tilt na minha cabeça. Porque eu falei assim, como pode uma bala tão dura se chamar soft? Então é a primeira recordação que eu tenho da minha vida, assim, na busca do significado, né? Porque assim, o produto ele comunica, né? Um serviço comunica e a própria comunicação comunica. Então, me pareceu muito estranho que aquela bala tão dura se chamasse soft e ela era um sucesso total, assim, na época. Mas, enfim, é uma coisa, como eu disse, vem de infância. Quando eu entrei na agência de propaganda, ficou muito claro para mim que nós somos de uma indústria criativa. A criatividade é o que nos diferencia, não são os processos, não são as fórmulas repetidas, é justamente você encontrar um espaço de diferenciação, né, que tem um significado importante para as pessoas que vão receber aquela mensagem. Então, eu diria que compreender os signos e os significados está no cerne do nosso trabalho, né? Está no core. Então, assim, a gente desenvolve abordagens para pessoas. E as pessoas também, elas representam um conjunto de significados, né? Pela sua cultura, pelo que acreditam, pelo que se engajam, etc. Então, eu me formei em administração de empresas e um dia recebi uma carta de uma tia minha que mora na França. Ela tinha conhecido um professor de semiótica que estava trabalhando na Ipsos na época, estavam começando a desenvolver na Ipsos na França um núcleo de semiótica voltado para as pesquisas. E ela falou assim, olha, se você quiser eu peço um estágio para você aqui, gostaria de passar um tempo aqui. Eu falei, nossa, tudo que eu quero, porque eu sempre tive o desejo de fazer uma pós-graduação e sempre tive o desejo de morar fora, na França então, que eu amo. E foi assim que eu escolhi fazer a semiótica, talvez exatamente porque não era algo muito comum para a área onde eu atuava. Eu queria entender realmente o que é o nosso diferencial da nossa profissão de publicitário, né? Porque a gente vende, né? A gente vende produtos, vende serviços, vende marcas, mas a gente também é vendedor de assunto. E para um assunto ter o engajamento das pessoas, ele precisa fazer muito sentido. Então, eu vou te dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, adorei ter feito.
Como experiência pessoal, não preciso nem falar, porque eu era muito jovem, como eu falei. Mas a semiótica me trouxe lentes que eu uso a todo momento. Eu uso até hoje. São lentes que você adquire para a vida. Então é muito interessante que às vezes eu estou conversando comigo mesma, porque até pela terminologia que as diferentes escolas semióticas têm, é difícil ela ser o tema de uma conversa. Entretanto, eu estou o tempo inteiro enxergando através dela, então eu adorei ter feito, foi muito bom. Eu gosto muito quando você fala das lentes, porque me remete à leitura, né? Sim. Eu costumo dizer que a semiótica aumenta a nossa capacidade de leitura, de ler as sutilezas de um texto. E o mundo é um texto, as pessoas são um texto. Exatamente. Né? E a gente lê as entrelinhas. Isso, exatamente. A semiótica gramsciana, que foi a que eu fiz, ela entende toda e qualquer manifestação, né, como uma narrativa. Então é um projeto arquitetônico, é a bateria da escola de samba, é um cheiro e o próprio texto, né, a direção de arte, enfim. Mas qualquer manifestação pode ser vista como uma narrativa e é passível de uma análise semiótica. E eu acho isso muito coerente com o mundo que a gente está vivendo hoje, porque você pega, por exemplo, o exemplo das agências. No passado, criação era redação mais direção de arte, e hoje não. Hoje é absurdo falar em criação apenas num departamento de criação. A criatividade, ela tem que ser um pré-requisito, um desejo da agência inteira. E o que a gente oferece hoje para o cliente são soluções criativas. Qualquer manifestação de marca, qualquer experiência de marca é uma solução criativa. Então ela não está mais restrita só à redação, à direção de arte. Então, nesse sentido, eu acho mais incrível ainda. A própria leitura de um briefing. Com certeza. Você pode ler de várias formas possíveis. Exatamente. De acordo com os referenciais que você usa, né? Com as ferramentas semióticas que você tem. Interessante você falar isso do briefing, né? Porque, na verdade, nosso trabalho não são só as disciplinas que estão dentro de casa, ela começa antes, né? Então, se o briefing ele não estiver adequado, nada mais dá certo depois. E outro dia eu estava no debate com um amigo que estava fazendo um teste lá na empresa onde ele trabalha, de fazer os criativos dinâmicos, né? Ou seja, uma quantidade muito grande de peças criativas geradas por computador. E aí ele disse que ele fez um teste que ele botou numa sala o computador trabalhando, numa outra sala os humanos trabalhando, passou o mesmo briefing e depois ele colocou tudo numa sala e chamou outras pessoas para elas tentarem adivinhar o que tinha sido feito pela máquina e o que tinha sido feito pelas pessoas de verdade. E, segundo ele, muitas pessoas tiveram dificuldade de identificar o que era um e o que era outro. Aí eu falei para ele assim, olha, eu entendo sua experiência, acho legal, mas, e acho que a tecnologia ela tem um papel sim nos criativos dinâmicos, quando você precisa de muito volume, né? Mas você precisa ter poucas variáveis, muito acertadas e um briefing que não dê margem a erro, para você pegar aquele briefing e ditar na máquina o que ela precisa fazer. E eu quero discutir os briefings. Eu quero discutir os briefings. Não me interessa pegar um briefing pronto, que chegou do cliente. Inclusive, eu acho que o cliente espera isso da gente, que a gente debata os briefings. Ele não quer pessoas que abaixam a cabeça, dizem assim, a gente está ali, inclusive, para debater com ele nesse momento, para trazer mais valor, para trazer um pensamento diferente. Uma coisa que eu definitivamente não gosto em briefings, já que estamos falando deles, é quando vem a solicitação de formatos. Tipo assim, eu quero um evento para fazer. Por quê? Será que é um evento mesmo? Eu quero um filme assim assado. Por quê? O cliente não traz um problema, traz uma solução. Isso, exatamente. Eu não quero esses briefings. Eu quero assim, me diga qual é o seu problema, né? Nós vamos pensar juntos o seu problema e depois que a gente definir que história nós vamos contar, aí sim nós vamos pensar, tem esses públicos, como que vamos engajá-los e aí sim eu vou para os formatos. Quais os melhores formatos para contar essa história, Exatamente. Que respondem ao seu problema. Exatamente. Tem um momento muito criativo no briefing, né? Tem. Que o pessoal do Design Thinking chama de reframing. Então o cliente traz o problema visto de um determinado ângulo. Puxa, cara, é muito bom isso que você está falando. E muitas vezes a grande sacada criativa vem de ver o problema de um outro ângulo. É isso, mas nossa, é brilhante isso que você está falando, porque olha só, vou ilustrar com outro fato real. Como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa de estratégia em negócios, né? Mas sempre estive nessa área que chama atendimento. Como você já está vendo, eu tenho total implicância com esse nome, mas enfim, eu sempre fui da área de marcas e negócios.
E eu falava muito para o pessoal da equipe o seguinte, olha, você que está aqui nessa área, que você diz que você não tem oportunidade de criar, você tem sim. O grande impacto que você pode começar deixando já na largada é contribuir positivamente para o briefing. É bater no briefing, esmurrar o briefing para ver se ele fica de pé e fazer contribuições nesse momento. Se você fizer isso, você já está fazendo muito pelo trabalho. Então, existe um momento sim em que você tem que usar a sua criatividade para entender qual é o cenário desse segmento, qual é o cenário dessa marca, do seu cliente, quais são as questões que ele está enfrentando e contribuir desde já, desde então. E você é a pessoa que tem mais oportunidade de contribuir antes. Então, vá fundo. Outro dia eu estava conversando com a Paula Medeiros, da IOMRM, diretora de planejamento lá. Ela falou uma frase que me marcou e que eu guardei. Ela falou assim, Heber, mais importante do que a resposta certa é a pergunta certa. Isso. Os pesquisadores dizem muito isso, né? Os bons pesquisadores, eles dizem, o momento do questionário é o mais importante, porque é a pergunta certa. Você pode ter um questionário de 100 perguntas, se você não fizer a pergunta certa, não serve para nada aquilo ali. Isso está muito relacionado com uma questão que me interessa muito. Outro dia me perguntaram, professor, qual é a vantagem para um publicitário fazer parte de um grupo de pesquisa? Eu respondi para ele, vai aprender a questionar o mundo, a realidade, de maneira muito mais profunda e multifacetada. Sem dúvida. Uma coisa também que eu repito muito lá para minha turminha, quando estamos trabalhando junto, é o seguinte, a primeira página do Google é um excelente ponto de partida para uma pesquisa, jamais o final. Então, uma coisa que me leva à loucura é quando a gente pede para pesquisar alguma coisa, se a pessoa me voltar com o que ela achou na primeira página do Google, não quero. É assim, a primeira página do Google, ela vai te dar o primeiro passo, né? Mas aquilo ali tem que ser aprofundado até você ter realmente fundamento, né? Ter certeza e uma conceituação muito forte sobre aquilo. Inclusive, no caso de pesquisa, olha que interessante isso, já que a gente está falando de pesquisa. Também vou ilustrar com um fato real. A gente foi fazer uma apresentação para determinado cliente, isso já tem alguns anos, tá? Mas o Google já é o que ele é hoje. E a pessoa do planejamento, que é outro nome também que eu tenho implicância, depois eu posso explicar por quê, trouxe uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa correlacionando com o nosso cliente. Por acaso eu já conhecia essa pesquisa, eu sabia que tinha problema ali em correlacionar aquele dado com o caso do nosso cliente. Aí eu virei para ele e disse assim, eu falei, onde você achou esse dado? No Google. Tá, mas a fonte que você vai botar embaixo é qual? Porque Google não é fonte, né? Qual que é a fonte? Não, foi uma matéria que saiu na revista tal. Eu falei, e você leu toda a matéria da revista tal? Li. E eles lá colocam o nome da pesquisa, o instituto que publicou? Sim. Eu falei, e você entrou na página do instituto, procurou a pesquisa e tal? Não. Eu falei, ou seja, você ficou com a interpretação do jornalista daquela revista? Você não fez a sua própria interrogação, o seu próprio questionamento. Eu falei, volta lá, entra no site do instituto, pega a pesquisa que está lá disponível e depois você volta aqui e me diz se tem a ver com o problema do nosso cliente. E não tinha, porque o jornalista, na sua limitação, pegou um extrato bastante genérico da pesquisa e, na verdade, os dados mais importantes daquela pesquisa diziam respeito a um público-alvo que não era o público-alvo do nosso cliente. Então, foi a partir desse dia que eu comecei a repetir essa frase, que eu dizia, a primeira página do Google é o início de uma pesquisa, jamais o final. No Brasil, não existe mais nenhum motivo para que as mulheres não assumam o seu protagonismo na sociedade, o seu protagonismo econômico. Por quê? Já somos 42% dos chefes de família. Somos 54% dos pequenos e microempreendedores brasileiros. Existe um dado mundial que diz que 85% do poder de decisão de consumo no mundo está na mão das mulheres. No Brasil esse número é 63% e é bastante. Existem mais mulheres hoje saindo formadas das universidades do que homens. Cara, isso não é importante?